a questão do sofrimento, a origem do sofrimento, como nós encaramos, como a gente pode principalmente buscar superar esses instantes desagradáveis nos quais nós chamamos de sofrimento. É uma temática que ela, de uma certa forma, abrange todos nós, porque muitos talvez aqui estejam passando por momentos desagradáveis, momentos difíceis, momentos desafiadores, momentos que oprimem os nossos corações, tornam as nossas vidas mais tristes. A gente tem muitas vezes dificuldade de lidar com esta emoção, tristeza, saber como tudo isso se processa dentro da estrutura do nosso espírito. E vamos ver hoje então o que a doutrina espírita tem a nos esclarecer, nos ajudar, a fim de que a gente possa, da melhor forma possível, superar esses momentos, superar essas situações. Bom, em primeiro lugar, quando a gente começa a estudar a doutrina, a ler um pouco do Espiritismo, ter contato um pouco mais aprofundado dos ensinamentos da doutrina espírita, a gente passa a ter informações acerca do processo reencarnatório, que é uma das premissas. Kardec chega a chamar isso é um dogma da doutrina espírita. Dogma, termo esse que Kardec usa aqui, não no sentido comum, aquele dogma como sendo um conhecimento que não pode ser questionado, mas dogma, quando Kardec fala na doutrina, é quando é um ponto principal, quando é um elemento básico, um elemento fundamental. Então toda a construção do pensamento espírita, ele tem por base, uma das bases é o processo reencarnatório. Então nós somos seres que estamos neste instante encarnados, vivendo uma experiência física, mas nós não saímos da vida, nem entramos na vida, nós sempre estamos na vida. Nós entramos num corpo ou saímos do corpo. Vamos somando as nossas experiências, as vidas entre si, elas têm uma solidariedade, ou seja, hoje é consequência do ontem, que é fruto das várias construções nossas ao longo do tempo. Não há um corte, um hiato entre uma existência física e outra, há uma solidariedade, há uma continuidade, é como contas de uma corrente, de um colar. E também nós vamos aprender com a doutrina espírita um outro ponto fundamental, é a lei de causa e efeito, não é? Nós colhemos, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, colocando esse princípio dentro da lógica da reencarnação, nós somos seres que somos dotados de um livre-arbítrio e viemos fazendo escolha ao longo das nossas inúmeras existências. Estas escolhas geram resultados, geram situações que podem ser boas, que podem ser ruins, e é desta forma que nós vamos aprendendo. As coisas ruins que nos aparecem são consequências de escolhas que nós fizemos. Estas escolhas podem ser escolhas agora, próximas, ou escolhas remotas, que está lá atrás. A plantação ficou lá atrás, a semente nós lançamos lá atrás, mas nós estamos colhendo hoje, tanto coisas boas quanto as situações desagradáveis, porque a gente aprende na vida com esta multiplicidade de resultados em razão das escolhas que nós fazemos. Isso é natural, tanto que Voltaire, mesmo que não tinha Voltaire um pensamento reencarnacionista, ele é um dos enciclopedistas lá do século XVIII, XIX, ele dizia que o homem está condenado a escolher. Nós somos seres dotados de um raciocínio que nós valoramos, damos valor a determinadas circunstâncias da vida. A gente coloca as coisas numa escala de valores
isto é mais importante, isso é menos importante, e é com base nessa escala de valores que cada um de nós faz em relação à vida que nós promovemos as nossas escolhas, não é? Quando a gente faz uma escolha em razão da escala de valores que nós temos. Escala de valores tem a ver com priorização. Nós priorizamos o quê? Em razão daquilo que nós priorizamos, nós fazemos as nossas escolhas. E essa escala de valores a gente pode ir mudando ao longo da vida, porque a gente dá valor a algumas coisas, daqui a pouco a gente percebe lá adiante que não era tudo aquilo que a gente pensava, a intenção que se dava para aquela situação, então a gente modula, modifica, e assim nós vamos, sempre escolhendo, e os resultados vão nos mostrando se as escolhas são positivas ou não para nós. Então, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita e abre esse panorama, processo reencarnatório, lei de causa e efeito, escolhas, responsabilidades, a gente tem uma tendência a encontrar os grandes desafios da vida, aqueles desafios que geram sofrimento, que geram abalos emocionais, que geram dores. A gente procura de forma precipitada fazer uma leitura desta situação, por esses elementos que a gente tem da doutrina espírita, e logo imputar a causa desse sofrimento agora a um evento lá do passado, regresso. Então a gente começa a interpretar esses eventos da vida com esta visão. Olha, se eu estou passando por isso, é sinal que a minha plantação lá numa outra existência que é a raiz desse sofrimento agora. Eu devo ter feito então alguma coisa, alguma plantação equivocada lá no passado, gerei perturbações para a vida, para os outros, e isso está gerando agora um retorno no processo de educação, e eu venho sofrer por conta destas escolhas lá do passado. E a gente começa a jogar muitas das interpretações dos nossos sofrimentos às situações lá do passado. Bom, se eu estou passando por isso, é porque eu fiz alguma coisa. Eu atirei pedra na cruz, eu servi a última ceia fria para Jesus. Alguma coisa eu fiz para estar passando por isso. E joga lá para o passado. Mas quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente vai encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é bem-aventurados os aflitos, aquela bem-aventurança do Cristo, no monte das bem-aventuranças, em que ele nos apresenta o sermão da montanha, e dentro do sermão da montanha tem as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então Jesus vinha trazer uma mensagem que ia ajudar a nós, os aflitos, a nos consolarmos de acordo com a visão que ele estava trazendo. Então era uma visão, uma forma de encarar, de ver as situações, de ver as coisas que iriam nos modificar, a ponto então de aquela aflição ser acolhida dentro desse ensinamento que Jesus estava passando. Então, quando nós vamos estudar lá no capítulo 5, que fala bem-aventurados os aflitos, os Espíritos nos dizem assim, que a causa das nossas aflições, quando reputamos a um passado, são responsáveis por pequena parte dos eventos na nossa vida. Raros os eventos na nossa vida têm sua causa lá no passado. Engraçado, a gente reputa no primeiro momento que quase tudo que acontece de aflição, com base nesse ensinamento e aplicação precipitada dessas informações da doutrina, achando que todo sofrimento a causa está lá atrás. E os Espíritos dizem, não, os sofrimentos atuais, uma pequena parte deles,
muito diminuta, é causa lá do passado. E eles dizem assim: como é que a gente pode identificar uma causa remota da aflição? Ou seja, uma causa que a gente desconhece, porque essa causa está lá no passado, eu desconheço por conta do esquecimento do passado. Eles dizem o seguinte: se a gente observar esta situação e verificar que nós, de maneira alguma, em relação ao nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas escolhas atuais, não deram causa para isso. Acontece um evento que eu não tenha por conta de escolhas agora, é porque essa causa está lá no passado. Alguém nasce com uma deformação genética e sofre por isso. Evidentemente que essa pessoa não fez essa escolha agora no nascimento. Isso aí é uma escolha remota, um plantio remoto que está tendo consequências agora. Se a gente, por exemplo, na época da pandemia, antes da pandemia, vamos imaginar ali uns 6 meses antes da pandemia, uma pessoa começa a fazer um estudo para abrir um comércio. E essa pessoa, ao longo da vida dela, ela tinha esse sonho de abrir um negócio próprio, abrir uma loja de roupas, confecção. E esta pessoa, ela, ao longo da vida dela, ela adquiriu conhecimento na área da moda. Ela trabalhou em vários lugares, ela aprendeu a lidar com o gosto das pessoas, ela sabe, ela tem um instinto para as modas, aquilo que as pessoas efetivamente vão se interessar em consumir, qual é o design. Ela se preparou para isso, fez cursos, ela foi juntando dinheiro ao longo do tempo como empregada, como trabalhadora ou trabalhador. Ela fez um pé de meia para isso. Depois ela fez cursos no Sebrae para ela poder gerenciar a própria marca, o próprio negócio. Ela fez uma pesquisa de mercado, viu o lugar certo para o tipo de negócio que ela queria colocar, e aí pegou todo o dinheiro que ela tinha aplicado e colocou nesse sonho. No aluguel da casa, assinou lá um contrato de aluguel por 2 anos daquela sala comercial. Ela fez compra dos seus fornecedores, ela fez uma seleção de pessoal para as pessoas que iriam trabalhar com ela, tudo certo. Pega, abre o negócio, dali 2 semanas vem a Covid, fecha tudo, e essa pessoa vai à ruína financeira. Quantos casos aconteceram assim? Isso é causa atual de uma aflição? É atual? Não. Por quê? Porque todos os atos que levaram a abertura desse comércio foram atos pensados, calculados. Ela não deu caso a uma ocorrência sem qualquer tipo de previsão. Não, ela foi precatada, prevenida. Ela se formou durante os anos todos da vida profissional dela, era o momento dela, porém aconteceu aquele revés, e aí ela entrou numa bancarrota financeira. Se isso aconteceu agora, esse desastre, esse sofrimento, e a causa não é de agora, então é porque a causa é remota. Mas se a pessoa faz um negócio com nenhuma previsão, baseada no impulso, na emoção, acha que vai dar, quantos casos pessoas se dão mal por conta disso? E a gente vai dizer que isso é causa remota de uma aflição? Não, é causa atual da aflição. A pessoa foi imprudente,
Ela pegou um pouco de dinheiro que ela tinha, pediu para sair do emprego, não tem experiência, vê a história de um outro, ela fantasia que aquilo é fácil, que a pessoa chegou naquele nível, enfim, só tendo vontade de fazer. É a mesma coisa uma pessoa ir para dentro de uma cozinha e diz: não, eu tenho boa vontade, eu vou fazer aqui uma comida para 200 pessoas. Não adianta, boa vontade não vai fazer com que ela possa se desempenhar bem, porque isso é causa aí atual da aflição, porque eu estou dando causa agora. E os Espíritos dizem que a maior causa das aflições são causas atuais. Se a gente for perceber, é agora que a gente deu causa à maior parte das nossas aflições. Foi nesta vida, foram as nossas escolhas. E aí Kardec diz o seguinte: muitas vezes por conta já do nosso caráter, do nosso temperamento, da nossa forma de agir, que a gente acaba criando situações aflitivas, angustiantes, de sofrimento, que é por conta do nosso caráter, da nossa personalidade. Se a pessoa tem, por um acto de convivência, dizer o seguinte: eu não levo o desaforo para casa, ela é uma pessoa que ela vai cultivando hostilidade, e quando chegar no final da vida, ela vai estar sozinha, ela vai precisar de apoio, de amparo, de proteção, e ela não vai ter. E ela vai dizer: o que eu fiz na outra vida para chegar na velhice e estar sozinho, desamparado, desprotegido? Nada. Foi nessa, porque ela afastou todo mundo que estava à volta dela, brigando, reclamando, xingando, falando mal. Qual é a causa? Atual, não é a causa anterior da aflição. Por conta da nossa personalidade, do nosso temperamento, do nosso comportamento, a gente causa aflições por conta disso. Se a gente, por exemplo, desleixado, despreocupado, desatento, mas faz isso não por uma doença, mas porque tem preguiça, quantos incômodos isso vai gerar na nossa vida? Quantos sofrimentos isso vai gerar? A gente pode chegar de noite, por exemplo, chega em casa, está cansado, vai fazer um lanche, vai jantar, vai tomar um banho, vai ver um filme, vai ver um seriado, fica até tarde. Aí quando vê é quase 2 horas da manhã, diz: eu tenho que dormir e tal, vai dormir. Aí acorda às 6h30, dormiu muito pouco, 4h30, acorda cansado, aperta na soneca, mais 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos, quando vê, já está em cima, sai correndo, não toma banho, já sai nervosa, quer pegar o carro, não acha a chave do carro, começa a se debater dentro de casa. Por quê? Desorganizado, preguiçoso. Aí acorda todo mundo em casa: me ajuda a achar a chave, pelo amor de Deus, tem que achar, tem que pegar o carro, não sei onde é que está, aquela coisa toda, corre. Quando vê, estava no bolso da calça que a pessoa já deixou para lavar, estava lá no cesto de roupa suja, mas porque ela é desligada, e aí sofre, e aí vai dizer assim: o que eu fiz na outra vida para sofrer? Isso sempre acontece comigo. Não fez nada na outra vida, está fazendo agora. A gente tem que perceber que a gente muitas vezes gera sofrimento para nós que não precisa. A gente poderia evitar situações de sofrimento. Uma vez, o Raul Teixeira conta essa história, é hilária, é interessante, mas ela ilustra como a gente faz as nossas escolhas muitas vezes sem pensar e que geram sofrimentos. Ele estava chegando na Universidade Federal, é professor lá, já está aposentado, mas na ocasião ia para dar aula dele na Universidade Federal, e ele vê uma moça que ela está chegando no prédio, só que até ela chegar no prédio dela tinha uma estradinha assim, um percurso que era feito de paralelepípedo, e ela tinha que percorrer esse espaço.
em cima de paralelepípedo, só que ela estava, a vestimenta dela não era adequada para aquela ousadia ali, em razão da vestimenta dela, porque primeiro ela estava usando um salto agulha, uma estradinha de paralelepípedo. Então vocês imaginam, ela com medo do salto agulha fincar entre um paralelepípedo e outro, ela ia forçando as panturrilhas dela, ia na ponta dos pés. Não bastasse esse sofrimento, ela também usava um vestido que era um tubo, sabe, desses reto assim, retão, um tubo só, daqui em cima até embaixo. E ela caminhava então na ponta dos pés naqueles paralelepípedos, e ela ia caminhando aqui assim. Quando ela movia as pernas, o vestido levantava. E tinha os rapazes que estavam ali só sentadinhos olhando ela se virar nesse problemão que ela criou para ela. Então ela caminhava, o vestido levantava. Quando levantava, ela baixava. Só que quando ela baixava, porque era um tubo que estava em cima, descia. Aí ela caminhava um pouco, daqui a pouco ela puxava para cima para arrumar aqui. Aí quando puxava para cima, viu que estava embaixo, subia também. Assim ela foi empurrando, na ponta dos pés, naquele salto agulha. O Raul olhou e disse assim: parece uma lagartixa em cima de uma pedra quente, sabe? Faz aquele jeitinho assim, correndo. Por que ela criou esse sofrimento? Para ela. Por quê? Por que a gente cria sofrimento para nós? A gente acaba com os nossos comportamentos criando sofrimentos. É a maior parte, dizem os espíritos, dos sofrimentos são causas atuais. Nossas escolhas. Tem até mesmo um viés que é da gente criar o nosso mundo, da gente ter uma lente sobre o mundo que é muito própria nossa, que é a maneira da gente ver esse mundo e que é uma lente geradora de sofrimento. E isso a gente tem que perceber com a relação a causas atuais, que é causa de temperamento, de conduta, de comportamento. Então a gente faz uma visão sobre alguma coisa, uma lente sobre o fato, só que esta lente ela dá um resultado para nós, uma distorção que gera sofrimento em nós. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar, tem uma história que ela conta o seguinte: um samurai foi procurar um guru. E esse samurai, condecorado, guerreiro, foi procurar um guru muito, muito sábio. E ele foi com uma angústia que ele tinha, que era buscar elementos que ajudassem ele a entender o que é céu e o que é inferno. Ele queria saber, afinal de contas, já quase no final da vida dele, o que era céu e o que era inferno. E foi até esse guru. E ele chega lá, aquele homenzinho franzino, né, frágil, magrinho, levando a vida bastante espiritual, quase nada material, meditativo. E chega esse samurai, tem permissão para chegar perto do guru e pergunta para ele: eu vim de longe para te perguntar, tem a tua fama de sábio, para te perguntar qual é a diferença de céu e de inferno. Este guru disse para ele assim: olha, talvez tu não goste da resposta, porque por mais que eu me esforce em procurar te responder a esta dúvida, que antes de tudo é uma dúvida filosófica, era necessário que tu tivesse alguns pré-requisitos para poder entender, e eu vejo em ti que tu não tens esses pré-requisitos. Eu não vou poder te responder. Ele olhou como um samurai, já tinha passado por várias, e disse assim: o senhor está me chamando de ignorante? Que eu não tenho condições de entender
qualquer tipo de explicação sobre o mundo, sobre as coisas. Eu sou uma pessoa experimentada, sou uma pessoa vivida. Quantas batalhas eu enfrentei, eu sei muito da personalidade humana, eu vivi muita coisa. O senhor está dizendo que eu não tenho condições de entender? Que eu sou ignorante? Ele disse, sobre um certo aspecto, sim, porque para entender conhecimentos desta natureza, tu deveria ter informações que fossem suficientes em termos de qualidade espiritual para perceber isso. Porque os teus valores são todos valores materiais, estão baseados em conquistas, estão baseados em criar uma rede de superação de um sobre o outro, de supremacia. Isto é uma visão material da existência. Está me perguntando sobre céu e inferno, são questões profundas do ponto de vista filosófico. E ele foi aos poucos diminuindo aquele samurai. Aquele homem que era todo condecorado das suas batalhas foi ouvindo que ele era um ser brutal, um ser sem condições espirituais para entender, um ser que não tinha valor, um reles materialista. E aquele samurai foi ficando irritado com aquilo, de ouvir falar mal dele, foi ficando irritado. E aí ele chegou num ponto que ele começou a pegar a mão na espada dele, ele estava tirando a espada da bainha, ele ia levantar e cortar a cabeça daquele homem. Ele não aguentava mais ouvir. Quando ele levantou lá em cima a espada dele, antes de descer ela, o guru disse para ele: meu filho, isso que tu está sentindo agora é o inferno. Isso que é o inferno. E ele se assustou e se deu conta da bobagem que ele ia fazer. E aquele mundo que ele havia criado na mente era realmente um mundo de perturbação, de se sentir frágil, fraco. Criou uma batalha mental, um inferno na mente. E ele diz assim: mas esse homem pensou, ele colocou em risco a própria vida para me ensinar isso. Ele começou a se sentir arrependido, envergonhado de ter pensado nisso, e começou a baixar a espada com aquela vergonha. E o guru diz para ele: isso agora que tu sente é o céu. Céu e inferno. Quem é que fez o céu? Quem é que fez o inferno? Ele mesmo. A lente com que ele estava lendo aquilo que estava acontecendo fez da vida dele um inferno. Depois ele mudou a lente em razão de um outro fato, e isso fez dele o céu. Isso é muito poderoso. Isso quer dizer que a nossa mente pode fazer, segundo John Milton, que é um autor inglês, ele diz assim: a mente tem o seu lugar próprio, mas ela pode fazer do inferno o paraíso, e do paraíso o inferno. A mente tem seu lugar próprio, ela pode fazer do inferno o paraíso, e do paraíso o inferno. Porque eu posso, por exemplo, alguém que eu amo desencarna, eu posso fazer disso um inferno para mim. Achar que Deus privou essa pessoa de estar junto comigo, Deus não me ouviu quando eu pedi, quando eu rezei, quando eu fiz minhas promessas. Enfim, a gente pode criar um inferno em cima disso. Agora, se uma outra pessoa tem uma outra visão, uma outra lente sobre o fato, entender que ninguém morre, que a gente apenas entra no corpo, sai do corpo, que a pessoa que saiu do corpo, ela permanece viva, que ela passou o período pelo qual ela precisava passar aqui de aprendizado, agora ela foi para continuar o seu progresso espiritual, e que ela está bem por conta disso. Então a gente tem uma outra lente, e
consegue amenizar aquele sofrimento, porque a nossa mente pode produzir o inferno ou pode produzir o nosso céu. A mente pode fazer isso. É tão sério esta questão do nosso poder, do poder mental, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar daquilo que nas ciências médicas se chama de efeito placebo e efeito nocebo. O que é o efeito placebo? O efeito placebo é o seguinte: quando uma pessoa pode, muitas vezes, aliviar o seu sofrimento, obter uma cura de uma determinada doença ou mal-estar, com base num agente que é inofensivo. Inofensivo. Se a pessoa tomar um comprimido de farinha, mas disserem para aquela pessoa que aquilo ali é para aliviar a cefaleia dela, a dor de cabeça dela, ela vai tomar. Se a cefaleia passar, é porque foi um efeito placebo. Uma vez aconteceu uma coisa interessante, eu nem fiz isso de propósito com a minha esposa. Ela acordou de madrugada e disse para mim assim: mas eu estou com uma dor de cabeça está me incomodando. Tu tem algum remédio aí na cabeceira da tua cama? Tu tem aí um remédio para dor de cabeça? Eu abri no escuro e vi uma cartela. Eu tirei, entreguei para ela tomou. Daí um pouco ela dormiu. Na manhã seguinte, quando eu fui olhar, eu abri, eu tinha tirado um comprimido de antiácido, Pepsamar. Dei para ela tomar, ela tomou como se fosse para dor de cabeça. E ela disse que passou a dor de cabeça com antiácido. O que é isso? Efeito placebo. Porque o antiácido não acaba com a dor de cabeça. Ela não estava com azia, estava com dor de cabeça. Então, efeito placebo. Fazer bem, placere de fazer bem. Por isso que qualquer medicamento, antes de ser colocado à venda, ele não pode, esse medicamento, ter efeito placebo, porque senão a empresa farmacêutica está cobrando por algo que não ajuda, não é? Então por isso que quando eles fazem os testes de medicamento, eles fazem um teste, eles pegam 2 grupos. Um grupo vai tomar um placebo, que é um comprimido de farinha, e o outro grupo vai tomar o comprimido que está sendo testado mesmo. Só que esse grupo não sabe, nenhum deles sabe qual é o grupo que vai tomar a medicação correta e qual é o grupo que vai tomar o placebo. Nenhum sabe. Nem quem está dando sabe. Porque já viram em testes com coelhos, se a pessoa vai dar alguma coisa para alguém com uma energia positiva, é um fator placebo isso. Se a pessoa der alguma coisa com pesar, com dor, também gera placebo isso. Pode piorar. Então, isso é um fator que já é na ciência, já é detectável. Então, por isso que eles vão fazer. Se no grupo, que era o grupo controle, que eles vão tomar placebo, teve uma melhora de 20%, e sempre tem melhora no grupo placebo, sempre. Não existe grupo placebo que dê 0%, não. Alguns são sugestionáveis mais do que os outros e conseguem se curar, porque ele está tomando, ele não, eu acho que o meu grupo é o que está tomando a medicação, eu vou me curar. Efeito placebo. Então, se no outro grupo dá 30% e nesse aqui deu 20%, é sinal que essa medicação não vai ter efeito para vender. Essa empresa não vai poder vender isso, porque os testes não provam. Agora, se no teste dá lá 70%, 80% de melhora e tal, e no grupo placebo ficou 20%, realmente, isso aqui foi só placebo. Agora, esse princípio ativo é bom para isso. Então, por que eu falei efeito placebo? Porque a mente pode produzir coisas boas para nós, como também pode produzir coisas ruins. É o efeito nocebo, que é o contrário. Vocês já viram aquelas pessoas que leem a bula do remédio antes de tomar, antes de iniciar o tratamento, e começam a sentir todas aquelas reações adversas que estão ali? Não tem gente assim?
Ele vai tomar, mas antes ele vai ler. Aí diz ali, olha, ansiedade, perturbação, boca seca. A pessoa vai começar a sentir, eu estou com sede, parece que eu estou toda hora com sede, está me dando ansiedade, é desse remédio. Ele leu a bula, se influenciou com aquilo. Uma prima minha é assim. Ela disse que ela lia, o que ela lia na bula, ela sentia tudo. Vai ter enjoo, cefaleia, vômito, diarreia, tinha tudo. O que era? A mente já está criando aqui. Então ela diz assim, eu já nem leio mais as reações adversas, ponho fora e tomo como o médico mandou tomar. Pronto, porque eu evito de ter essas reações, porque a mente dela produz isso. Então a nossa mente produz. Por isso, olha, um padrão mental importante nesse estudo do sofrimento, é que a gente já vai encerrando por causa do nosso horário, é o seguinte: é o padrão mental da aceitação de um fato. Por quê? Porque o que é real não muda, não é assim? Se está previsto para amanhã uma chuva de 150 milímetros aqui em Torres, não adianta eu não gostar de chuva, está previsto, as nuvens estão vindo, vai chover amanhã. Se eu me aborreço porque chove, é sinal que eu estou escolhendo sofrer, porque não adianta, a natureza não vai mudar porque eu não gosto da chuva, vai chover, é da natureza. Então, olha só o que é o sofrimento em boa parte deles: aquilo que eu desejo e aquilo que é real. Quando estas coisas não fecham, gera sofrimento. Quando eu desejo alguma coisa que é diferente do que é real, sofrimento. Se a gente acha que pode governar o mundo e as pessoas, eu estou assinando uma carteirinha de sofredor, porque eu não posso controlar a vida de ninguém, não posso controlar a natureza, não posso controlar a vontade de Deus. E se eu quero ter esse controle sobre tudo, eu vou ser uma pessoa que sofre, porque eu escolhi sofrer. Quando vem o sofrimento, ele está dizendo: olha, revisa os teus pensamentos, revisa os teus desejos, porque o que é real não vai mudar, não vai mudar, só porque eu choro, porque eu me desespero, né? Tem pessoas que, por exemplo, detestam o verão, sofrem no verão porque suam, passam o tempo inteiro suando. Aí vem o verão, a pessoa já começa a entrar em agonia, em sofrimento, toda hora está reclamando, né? Tem aquelas pessoas, meu Deus do céu, que calorão, sempre um lencinho molhado, passando e reclamando, meu Deus, que horror, e reclama, faz um inferno. A natureza não vai mudar, verão é verão, vai fazer aquela temperatura, inverno é inverno. Então a gente tem que acomodar a situação, a mente pode fazer do céu o inferno e do inferno o paraíso. Então a gente tem que acolher, aceitar. Imagine vocês uma mãe que cria um filho, passou a vida inteira cuidando daquele filho, amparando, dando atenção, cuidando da roupa, cuidando do desenvolvimento dele, da comida que ele gosta, sabe? Aquela atenção plena para aquele filho. Ele tem já com 18, 19 anos, ele tem um pratinho servido dele ainda. A mãe lava todas as roupinhas, ela passa até as cuecas dele para ficar bem passadinha. É bonitinho, ela que arruma a roupa dele no roupeiro, tem um degradê de cores, as cuecas tudo dobradinhas, as meias também, é do jeito que ele gosta assim, ela adora ver ele alegre. Só que vai chegar um momento que esse jovem vai ter os relacionamentos dele, vai casar, vai sair de casa, não é? Só que esta mãe, ela idealiza a melhor das noras para ela, a melhor das esposas para o filho. Por quê? Porque ela tratou bem, ela quer entregar para uma pessoa que
cuide dele bem como ela cuidou, que entregue para ele tudo que ela vem entregando. Então, esse menino, a primeira vez ele traz uma namorada para dentro de casa, o que ela faz? Ela vai olhar para aquele rapaz assim, ó, de cima a baixo. Aquela moça, ela vai olhar de cima a baixo para ver se ela tem os predicados que ela idealizou para o filho. E se esses predicados que ela idealizou para o filho não batem com o que é real, naquilo que ela começa a ver, essa moça, o comportamento dela, a atitude não é o ideal dela, ela começa a entrar em sofrimento. Ele vai se arrepender dessa escolha. Isso aí, essa mulher não é para ele, essa guria não é para ele. Olha o comportamento dela, pelo amor de Deus, ele deve dar um catarata espiritual, ele não está vendo direito quem é essa pessoa, ele vai sofrer na mão dessa sirigaita, pelo amor de Deus. Abra os olhinhos do meu filho, ela começa a rezar. Dali a pouco ele briga com ela, diz: graças a Deus, Deus ouviu as minhas preces. Ele vai achar esta moça ideal, que é o que ela escolheu. Daqui a pouco ele arruma uma segunda, e quando ela vai olhar, é pior que a primeira. Aí ela entra em desespero mais rápido ainda. Ela vai pensar se esse guri tem o dedo podre, só escolhe aquilo que não presta. Olha o que essa guria vai fazer ele sofrer. Ela já disse que em casa ela não vai fazer nada. Tanto que aqui em casa ela não faz mesmo. A gente faz um churrasco, é eu sozinha depois na cozinha para limpar, lavar, ela fica lá no sofá, bem atirado, olhando o celular. Parece que não é com ela, não vem ajudar. O que ela está pensando? Como é que vai ser a casa do meu filho? Onde ele vai morar? Pelo amor de Deus, ela é uma desleixada, ela é isso, ela é aquilo. Ela começa a entrar em desespero e o filho começa a se apaixonar por ela. E aí ela tenta abrir os olhos do filho, diz: filho, olha bem, essa mulher não é para ti. Diz: olha isso, aquilo outro e tal, vai dando uns toques para ele, nada. Quanto mais ela fala, parece que mais ele se apaixona, não é assim? Quanto mais a gente briga com a pessoa, mais ele se apaixona. E aí, para a infelicidade completa dela, eles resolvem casar. Aí sim, ela não quer ter desespero. Aí ela vai para a casa espírita, quer botar o nome da pretendente lá na desobsessão, do filho, tem que abrir os olhos, casou, o que vai ser? E ela começa a entrar em rota de colisão com a nora, brigando. Sabe, mas tu sempre foi assim, desde jovem, aqui em casa não ajudava nada. Aquela tua casa é uma esculhambação, e vão por aí fora, brigando. O que vai acontecer? A nora vai se afastar dela, daqui a pouco a nora vai ficar grávida, vai ter um filho. Será que ela vai levar para casa da sogra para ficar? Não. E ela vai ainda fazer a cabeça do filho de não ir para lá. E aí ela começa a entrar em desespero. E ela vai pensar assim: o que eu fiz na outra vida para sofrer isso? Aí agora vocês já estão sabendo. O que ela fez na outra vida? Isso aí, nada. Foi nessa vida agora. Foi a forma de pensar que está completamente equivocada. A gente não lida com a vida dos outros, não define a vida dos outros, não tem ingerência sobre as escolhas dos outros, só sobre as nossas. Então a gente cria um padrão mental que é um padrão mental de sofrimento. A vida nos levando a perceber que aquela situação que é desagradável nós temos que aceitar, porque o que é real não muda. A vida está dizendo alguma coisa errada na tua lente, é isso que está errado. Está errado é a forma de tu ver a tua nora, não é como ela é, não é a escolha do teu filho, é a forma como tu te relacionas com ela. Tu criou uma barreira tão grande entre tu e ela, que agora tu sofre, enfim, vai ter que mudar isso, quebrar essa barreira, essa forma de olhar, encarar essa situação, não é? Quando a gente vê que até mesmo o filho pode sofrer por uma determinada escolha, a gente vai para a casa espírita, mas é para ele ter resistência, força. Se ele precisar de ajuda, a gente vai ajudar, se ela precisar também, a gente ajuda.
porque a gente tem resiliência, aprende a lidar com as situações e a aceitação. Isso vai nos ajudar e muito a aliviar os nossos sofrimentos. Meus queridos, era isso por hoje, a nossa conversa. Quero agradecer a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.